otimizar o sistema dele para que ele não fique 24 horas por dia pensando no negócio dele e para que ele não faça todo o serviço. O problema dele é saber que é um break-even, saber se ele está break-even, quando que ele vai break-even. Então, de certa forma, os casos que talvez fossem mais úteis são os mais prosaicos, né? E talvez os menos interessantes. Eu dou aula de administração desde 1983, mais ou menos. Eu ganhei bem a vida com isso, tenho dado aulas de vários tipos, em vários lugares, muitos anos nos Estados Unidos, dando aula de graduação em MBA e também de doutorado. Há 10 anos indo e vindo da Ásia, onde eu dava aula principalmente de MBA, algum treinamento corporativo. Vira e mexe no Brasil, doutorado, mestrado, nunca dei aula de graduação no Brasil, e também treinamento corporativo. Eu tenho tido uma boa reputação, todo ano que a gente faz nos Estados Unidos, cada disciplina é avaliada pelos alunos e isto determina uma parte da nossa avaliação anual, inclusive os nossos aumentos. Por pelo menos 15 anos, dos 20 anos, todo ano eu tinha nota máxima, eu recebi vários prêmios para ensino nos Estados Unidos, então modéstia à parte, eu consigo dar bem aula. Mas não é que tenha sido fácil para mim. Eu lembro a minha primeira turma de administração, foi um mestrado no Brasil, em Belo Horizonte, foi um desastre, foi um Deus nos acude. E durante os anos tem pintado um outro desastre, dificuldade. E como eu sou uma pessoa também bastante tímida, então tem isso que é um peso para mim. Mas até por isso que eu acho que tem algumas dicas. Quando a gente sofre para aprender um ofício, às vezes até que fica mais fácil transmitir para os outros, justamente porque não foi fácil. Quando as coisas são muito fáceis, às vezes é difícil para passar para os outros. Eu lembro nitidamente o meu professor de estatística no doutorado em Cornell, um tal de McCarthy, que era famoso no mundo inteiro por seu domínio da teoria de amostragem. E ele deu aula de estatística intermediária para nós. E eu vou lhe contar, foi horrível, porque quando a gente fazia pergunta, professor, eu não entendi essa parte, ele olhava para nós como se fosse, mas como é possível que você não entende isso? Ele não conseguia se colocar em nosso lugar para nos instruir, porque para ele tudo era fácil, tudo era óbvio. Então, até nessa parte, quem sabe eu tenho alguma coisa para dar. Eu antecipo fazer uma série de vídeos sobre como você dá aula de administração, mas nesse videozinho de 3 a 5 minutos, eu só vou fazer 3 pontos básicos que para mim eu acho que são fundamentais. Para você dar bem aula de administração, se não de qualquer outra disciplina, você tem que ter 3 coisas meio ambíguas, meio abstrato, mas são bem importantes. Primeiro, o aluno tem que sentir na hora que você entra na sala que você é o chefe, que você tem confiança e que você está dominando a situação. Qualquer sensação de fraqueza, de incerteza, o aluno sente imediatamente e vai te custar caro. É interessante, inclusive, quando eu fui inaugurar nos Estados Unidos o nosso programa de MBA executivo online, foi interessante que eu tive um monte de problemas e atritos que eu estou percebendo agora veio do fato que, como eu não estava lá presencialmente para os alunos sentirem a minha autoridade, então eles questionavam a minha autoridade. Como eu tinha muitos anos de estrada, então automaticamente já me sentia seguro, mas eu não conseguia transmitir isso por meios virtuais. Né? Como que você consegue fazer isso? É meio difícil, porque se você não se sente seguro, aí como que você começa a se sentir seguro? Uma coisa, com certeza, se no início você não se sente seguro, comece com uma aula muito estruturada, com bastante avaliações e bastante atividades para os alunos, porque daí eles vão focar na avaliação e na atividade e não em você. E com o tempo, daí você vai ganhando um pouco de segurança. Segundo ponto,
aluno principalmente de graduação, mas também alunos de MBA, eles precisam, sobretudo, que você reduza a ambiguidade para eles. O aluno não gosta de incerteza, sobretudo sobre avaliação. Então, quando você chega, você explica o que nós vamos fazer, quais são os critérios de avaliação. Antes de você administrar uma prova, você dá bastante dicas, você chega à sessão antes, você dá um apanhado geral do que vai cair, como que você aborda, dá, por exemplo, perguntas, amostras, faz com que os alunos respondem as perguntas e depois explica por que a resposta está ruim ou está mal. Então, qualquer coisa que você faz para redução da incerteza do aluno, sobretudo em relação à avaliação, deixa o aluno mais calma e facilita bastante a transmissão do conhecimento. E o terceiro ponto, bastante genérico, para dar aula de administração, se não de outros assuntos, é você falar sobre alguma coisa que você tem paixão, alguma coisa que realmente te dá interesse e que você consegue explicar de uma forma mais ou menos embutida, com bastante exemplos. Então, se você está dando aula de RH, que até que é fácil, porque é um monte de técnica, é fácil de explicar. Mas se você está dando aula de RH e você está perdido, você está fazendo isso pela primeira vez, olhe o texto inteiro, olhe os recursos que você tem, você escolhe uma área, um assunto que você tem paixão, interesse e que você consegue apresentar em relativamente pouco tempo e você foca naquilo, principalmente no início da disciplina, para que os alunos outra vez sentem certeza, sentem conteúdo da sua parte. Se você fizer essas três coisas, conseguir esses três atributos logo no início, você vai evitar muita dor de cabeça. E com o tempo você vai conseguindo se aprimorar para dar bem aula. Boa sorte com as aulas. Vou fazer mais uns vídeos aí sobre áreas específicas, porque realmente você dá aula é um mundo inteiro, uma imensidão de dicas e de habilidades e de coisas que você adquire através dos anos, algumas das quais dá para a gente ensinar bonitinho, passo por passo, algumas das quais realmente vem muito da cabeça, da intuição da pessoa e só se adquire com os anos. Boa sorte! E esse é o ponto que eu quero chegar. Da Natura é mais complexo, é menos complexo do que a Bom. Todo mundo quer falar mais complexo, que é exatamente o contrário, é o contrário que eu quero dizer. Como a tarefa da consultora é mais complexa, então o emprego dela é maior, então a estrutura da Natura em termos de trabalho, ela é mais simples. E é por isso que ela consegue ser flexível.